Olá pessoal, então seguindo as nossas videoaulas, unidade 4, processo de soldagem MIG-MAG. A sigla GMAW é uma sigla americana, vem do inglês, ela designa Welding Arco Metal Gas. Processo também a arco elétrico, e vamos dar continuidade então nessa parte de processo de soldagem a arco elétrico com a parte 4.1 a 4.3, de acordo com o nosso plano de ensino. Então, iniciando aqui sobre uma introdução do processo MIG-MAG, vamos falar ali iniciando pela poça, a poça de fusão, a parte vermelha, a poça de fusão, onde está o metal de base, que está sendo fundido, mais o meu metal de adição, que no meu caso agora é um arame, e esse arame é sólido, tá? E esse arame vai ser do material mais próximo ao meu metal de base, para que eu tenha uma melhor conformidade do meu cordão de solda, que é o metal de solda solidificado, a parte azul escura. Isso nos mostra então que a soldagem está sendo feita da direita para a esquerda, então já temos então um metal de solda, nós temos um metal de base e o arco elétrico está sendo formado aqui para fazer a fusão do material e do metal de solda e também do metal de base, tá? E o gás de proteção, ele forma uma atmosfera protetora. No caso do eletrodo revestido, quem fazia essa atmosfera protetora era o revestimento do eletrodo. Agora, nesse caso, nós temos um gás, que essas flechinhas que estão saindo na lateral aqui do bico de contato, que está mostrando aqui que é um componente da tocha, esse gás sai pelo bocal para fazer essa proteção da poça, que também tem suas funções que nós vamos ver aí para frente, que não é só essa função dele. Um bocal, esse bocal também constitui a tocha, mostrando o sentido da solda, que é da direita para a esquerda. Dentro dessa tocha, a gente tem alguns cabos. Nesse desenho ele representa o cabo de corrente, o cabo azul. O cabo vermelho é o conduíte, é por onde vai passar o meu arame, ou consumível, ou metal de adição, qualquer maneira dessa. São sinônimos. E existe o gás de proteção, que vai ter uma mangueira de gás que vai largar o gás também lá na ponta da tocha, tá? A tocha mais básica possível seria esta aqui. Agora, existem tochas que existe também uma mangueira que traz um fluido de arrefecimento para refrigerar a tocha, então teria uma mangueira de trazer o fluido, passar, trocar calor, e uma mangueira retornando com fluido. Então aí seria uma tocha mais completa ainda, certo? Então, algumas características desse processo MIG-MAG com relação a vantagens ao SMAW e GTAW. São siglas também em inglês. A primeira SMAW refere-se a eletrodo revestido e GTAW refere-se ao processo TIG, certo? Então, o processo de MIG-MAG, quando ele é semiautomático, é quando nós estamos utilizando um soldador, junto com uma tocha semiautomática, que quem aciona é o soldador e quem faz todos os movimentos de soldagem é o soldador. Mas a grande vantagem desse processo é que eu posso também utilizar ele no sistema automático com um braço robótico, por exemplo. E aí eu vou ter uma produção e uma eficiência mais rápida que esses dois processos que eu comentei, que estão sendo relacionados. Outra coisa, alimentação contínua do eletrodo. Então, no caso do SMAW ou GTAW, no eletrodo é o eletrodo que eu tenho que trocar, no TIG é a vareta que eu tenho que trocar. Nesse caso, a alimentação é contínua do eletrodo, Bom, elevada velocidade de soldagem, porque eu consigo ter uma alimentação mais contínua, mais rápida, e eu consigo soldar um cordão com maior velocidade de soldagem. A alta taxa de deposição é o que? É quantos quilos por hora eu produzo de solda. Que se tu comparar, por exemplo, a um eletrodo revestido aí, 5 quilos por hora
é solda, é bastante solda. E numa questão de uma taxa de deposição por hora no Mig-Mag, podemos atingir 20, 25 quilos. Tá? E com certeza a GTAW, olha, uma produção de quilos por hora para a TIG, 0,5 quilos, ou seja, meio quilo por hora, já é bom. Então, se você comparar com o TIG, vai ter uma taxa de deposição mais alta ainda, certo? Numa comparação de taxa de deposição. Agora, também levantando alguns pontos de desvantagem, né, com relação aos dois mesmos processos. Bom, a soldagem deve ser protegida de corrente de ar, ou seja, eu não posso trabalhar na rua com esse processo. O TIG também não poderia, não posso também. Agora, o eletrodo revestido eu posso trabalhar em corrente de ar, então ele tem essa desvantagem em relação ao o eletrodo revestido. Operação com maior dificuldade em locais de difícil acesso. Se tu for comparar também ainda com o eletrodo revestido, a tocha vai ter mais difícil de acesso com o eletrodo. Aumento na tendência de trincas. Por quê? Porque tem uma maior deposição de material e tem a questão da proteção da poça, tudo é mais difícil de fazer, então vai ter um aumento de tendência a trinca. O equipamento de soldagem mais caro comparado também a eletrodo revestido. Falando então dos equipamentos e acessórios para o processo Mig-Mag. Basicamente, fonte de energia, né, ou uma inversora ou uma retificadora. Um alimentador de arame que vai fazer a alimentação desse arame. Nós vamos ver que temos componentes dentro desse alimentador que vão ser especificados. Um cilindro de gás com o seu regulador de vazão e também pressão, o manômetro de pressão interna, né, para medir a pressão interna, e uma tocha com seus respectivos cabos e componentes. Então, agora nós vamos discriminar um pouquinho mais esses componentes para a gente entender melhor, certo? Começando com as fontes de energia, existem fontes retificadoras, né, e inversoras. Processo Mig-Mag, ligação, tu vai ver que a máquina já vem com um positivo para ligar na tocha. Então, tu vai trabalhar já certo com a tocha no positivo. A máquina já vem para fazer a ligação da tocha no positivo. Então, ela é uma polaridade, uma corrente contínua, polaridade positiva. Então, CC+. Existe CC-, mas eu nunca vi utilizar na prática fazer CC-, e sim CC+. Equipamentos e acessórios ainda, então, conjunto de cabos e tocha. Nessa mangueira preta, dentro dela, já vai entrar aqui, ó, onde está essa pequena porquinha, vai entrar o conduíte, vai ter dois contatos para passar a parte elétrica e vai existir uma entrada para a mangueira de gás, para vir o gás. Essa é uma tocha mais simples possível para trabalhar com Mig-Mag. Existe um bocal, o acionador da tocha e aqui dentro do bocal existe o bico de contato também, que é importante. Equipamentos acessórios entrando em conduítes. É por dentro desse cara que vai passar o arame, né, o nosso consumível. Ele lembra, todo mundo já viu com certeza o cabo, aquele que passa o cabo de aço do freio da bicicleta, por exemplo, né, que é o mais fácil de todo mundo lembrar. Existe um conduíte que é feito de aço, como está mostrando na figura da esquerda. Então, quando eu estou utilizando para soldagem de aço inox, aço carbono, eu tenho um arame de aço, e no caso, então eu posso passar num conduíte de aço. Agora, quando eu vou fazer uma soldagem que envolve o alumínio, por exemplo, existe o problema desse alumínio ter o coeficiente de atrito maior que o aço, e aí, para melhorar o deslizamento interno do conduíte, eu passo ele para um conduíte de polímero. E esse polímero é o mais conhecido como Teflon, que é o que é um baixo coeficiente de atrito que ele tem para facilitar que o meu arame de alumínio passe por dentro dele e chegue até a tocha, certo? Então, quando eu vou mudar de uma soldagem de aço para alumínio, tem que lembrar que tem que trocar o conduíte.
Outro acessório importantíssimo, que vai ver agora com a parte dos gases, eu posso ter um modelo à esquerda de um manômetro de alta, que fica à direita, que mede a pressão interna no meu cilindro, e um manômetro de baixa, que pode estar em litros por minuto, que é uma unidade de vazão, ou em, por exemplo, bar, que é uma unidade de pressão. E eu tenho equivalência entre os dois para regular essa pressão ou vazão baixa para soldagem, certo? E existe um equipamento que existe um manômetro de alta para medir a pressão interna do cilindro, regulado junto, montado junto com um fluxômetro. E esse vai dar também a vazão direta em litros por minuto da quantidade de gás que eu vou precisar para soldar, tá? Outros equipamentos, cilindro e também economizador de gás. O cilindro está aqui, mostrando na figura, e o economizador de gás faz com que a gente não tenha desperdício na hora que a gente para de soldar e quando a gente retoma a soldagem. E esse dispositivo faz com que eu não tenha perca de gás e nem também a fazer a questão de perca de pressão ou vazão dentro da mangueira. E aí ele já sai sempre com uma regulagem já constante da que tu regulou, certo? Válvula de controle de fluxo, uma válvula de controle de fluxo através do solenoide. Quando eu aciono a minha tocha, aperto o botão da tocha, eu libero a corrente de soldagem, e essa corrente de soldagem passa também por um solenoide que aciona ele e abre a válvula que está lá fazendo vamos dizer assim, o controle, não o controle da vazão, porque o controle é feito pelo manômetro de baixa ou fluxômetro. Ele vai só abrir ou fechar, ou seja, deixar ou trancar a passagem do gás. Então, quando ele passa uma certa eletricidade aqui dentro, cria um campo magnético e é puxado um êmbolo para cima, que é através do sistema de campo magnético, ou seja, um ímã, e abre a válvula. Ela está normalmente fechada, porque tu faz a regulagem toda lá e o gás não sai na tocha, mas quando tu apertou o teu interruptor da tocha, ele faz com que passe uma corrente aqui e abra a válvula e o gás passe, certo? Alimentador de arame. Esse é constituído pelo rolo de arame, que está mostrando aqui, ou que ele vai ser preso ali, nesse outro da direita. Ele tem os componentes aqui, que são o tracionador de arame, ele traciona daqui e empurra para que ele passe por dentro do conduíte e saia lá na tocha. E esse conjunto de tracionadores é um motor elétrico com redutor que comanda polias, Essas polias que fazem o tracionamento desse arame, certo? E a regulagem aqui, está mostrando no caso que é separada da tua fonte, é a velocidade de arame. Então, quando eu mexo na velocidade do arame, eu regulo também junto, indiretamente, a corrente de soldagem. E esse alimentador ele pode estar acoplado na máquina ou externamente, certo? Aqui então falando daqueles roletes, eu falei em polias, mas pode ser roletes tracionadores ou rolos alimentadores, que é o mais correto. E esses rolos eles vêm com diferenças devido ao tipo de arame que eu estou usando para soldagem, o material que eu estou soldando. Por exemplo, quando eu tenho um rolete simples, onde tem os rasgos sólidos ali, sem nenhuma outra característica assim importante, é um arame sólido, é para arame sólido. Quando eu tenho para arame tubular, eu geralmente tenho uma ranhura dentro, ou seja, eu tenho uma recartilha dentro desse rasgo, para que eu não precise pressionar tanto, porque aí ele é para arame tubular, para um outro processo similar ao nosso Mig-Mag, e ele faz com que eu aumente o atrito e eu não precise pressionar tanto. E existe também para arame sólido, para alumínio, que tem sua diferença na construção também do tracionador. Vocês podem notar que aqui na figura existe o número 1.2, ali fala 0.8, 1, então são os diâmetros do arame. Se eu tenho um arame 0.8, eu tenho que usar um rolete do lado 0.8. Se eu tenho um 1, eu tenho que usar o 1.
E podem notar também que ele vem com 2 rasgos. Todos os roletes vêm com 2 rasgos. Bom, vamos falar um pouquinho do gás de proteção. E primeiro na sua influência, né? Qual é a influência do gás de proteção? A primeira influência que a gente vai falar é a transferência do metal, ou seja, dependendo do tipo que eu uso do meu gás, eu tenho uma transferência metálica. Transferência metálica, nós vamos ver mais para frente, que existem 3 tipos: globular, spray, curto-circuito. São 3 tipos de transferência. Então, dependendo do tipo de gás, tu consegue ter uma transferência diferente de metal, certo? Na penetração, vocês vão ver que depende do tipo de gás, a penetração do cordão, o formato do cordão ele modifica, então ele também influencia na penetração. Largura e formato do cordão também são influenciados pelo tipo de gás. A velocidade de soldagem também é influenciada pelo tipo de gás. Tendência a aparecimento de defeitos também depende do tipo de gás. E o custo final do cordão também depende do tipo de gás. Quanto os gases mais caros e outros mais baratos. Gases ainda de proteção, só que agora vamos falar um pouquinho da classificação desses gases segundo a AWS. Quando eu estou falando em uma classificação de um gás puro, por exemplo, argônio puro, hélio puro, CO2 puro, eu vou ter uma classificação que a designação é SG-B. SG já diz gás de proteção, né? Shielding Gas. E o B designa o quê? O tipo do gás, que é um único gás. Então é só o B que vai aparecer ali. Então essa é a primeira designação para gás puro. Agora, quando a gente vai falar em mistura de gases, nós vamos seguir com o SG, que é gás de proteção, né? O B, que é o gás principal e o primeiro gás, e o X aqui nesse caso seria o segundo gás. Então, a porcentagem vai a porcentagem vai vir sempre do menor quantidade do gás, e como é a BX, são 2 gases. O próximo aqui, BXY, ou seja, então eu tenho o gás principal, um segundo e um terceiro gás. Então isso é uma designação para 3 gases. E eu tenho a primeira porcentagem do primeiro gás e a segunda porcentagem é do segundo gás. Seguindo o mesmo raciocínio, BXYZ, ou seja, o primeiro gás principal, X, o segundo gás principal, o terceiro gás e o quarto gás. E a sequência das porcentagens vão estar descritas de acordo com o primeiro, segundo e terceiro gás ali na sequência, certo? Então vamos ter um gás com 4 componentes diferentes de gás, que é a mistura no caso, certo? Vamos fazer um pequeno exemplo aqui na tabela agora, ó. Gás de proteção, SG, gás de proteção, AC, então eu tenho um gás argônio e tenho um gás C representado que é o CO2, e 25 é o que? É a porcentagem do gás secundário, e é, no caso, a porcentagem da menor quantidade de gás. Então, eu tenho 75% de argônio e 25% de CO2. Se eu fosse comprar comercialmente, fazer uma especificação comercial, eu não precisaria colocar todas essas informações aqui. Eu poderia botar só apenas C25, onde a pessoa que é o fornecedor já vai saber que é uma mistura, porque eu tenho uma porcentagem de gás, e o C me diz que é de CO2 e 25 porque é da menor porcentagem de gás que tem na mistura, é o CO2. Então eu tenho uma mistura de argônio com CO2, com 75% de argônio e 25% de CO2. Agora, por exemplo, um outro exemplo, um gás aqui do hélio AC 7,5 2,5, ou seja, o hélio é o gás principal, ele não vai a porcentagem dele, né? Não vai precisar, é só saber a dos outros dois e diminuir de 100. Então 7,5 é de argônio e de CO2 2,5, então eu tenho 90% de hélio, 7,5 de argônio e 2,5 de CO2, certo? Bom, seguindo então agora ainda no gás de proteção, na parte de influência dele que nós estamos comentando. Então ele influencia no formato desse meu cordão, mostrando que um argônio puro faz um formato de cordão desse estilo, um argônio com oxigênio dá esse,
Um CO2 puro dá este, um argônio com CO2 dá esse formato, um L dá outro formato e argônio com L dá outro formato. E além do formato aqui, ó, de largura e altura aqui dele, ele tem também a questão da penetração, que ele muda, certo? Ainda falando dos gases, então o tipo de transferência, né, está revolvido com o tipo de gás. Para mim ter, como eu tinha comentado, transferência curto-circuito, globular e spray, vai depender também do tipo de gás que eu estou usando. Eu não vou comentar muito de como é feita essa transferência desses três, mas sim a influência do tipo de transferência. Qual é a influência? Isso é o mais importante. Quando eu tenho uma transferência, dependendo de qualquer daqueles tipos ali, eu tenho a quantidade de gás absorvida pelo metal fundido da atmosfera protetora, hidrogênio, oxigênio ou hidrogênio, menor ou maior, certo? Então esses gases, eles não podem entrar na nossa solda. E a transferência metálica junto com o gás faz com que esses não entrem mais ou menos e não entre eles lá. Então manteja uma maior proteção ou uma menor proteção. A estabilidade do arco é diretamente influenciada também com a transferência metálica e com o tipo de gás. A aplicabilidade do processo em determinadas posições de soldagem. Então, em determinados processos de soldagem eu não posso ter algum tipo de transferência metálica, eu tenho que ter uma específica, certo? O nível de respingos gerados também tem a ver com a transferência metálica e a taxa de deposição principalmente. Dependendo, um exemplo, um curto-circuito eu tenho a menor taxa de deposição no meu material, ou seja, menos quilos por hora que eu vou produzir. E no spray eu vou ter a maior taxa de deposição, e aí então isso influencia na quantidade de quilos por hora que eu vou produzir de solda, certo? Seguindo na transferência metálica, os principais fatores que influenciam no modo de transferência, ou seja, como é que eu consigo passar de transferência metálica de curto-circuito para globular e posteriormente para spray, mexendo na intensidade da corrente e o tipo de gás de proteção. Vou dar um exemplo. Eu estou numa corrente lá em torno até 150 amperes, eu vou estar em curto-circuito. Para mim passar para globular, eu vou ter que atingir uma corrente acima de 200 amperes. E para mim chegar em spray, eu vou ter intensidade de correntes mais alta um pouco, porém para mim transformar essa corrente, essa transferência metálica de globular para spray, o meu tipo de gás de proteção ele não pode ter mais de 15% de CO2 na mistura. Ou eu tenho um hélio puro, um argônio puro, ou eu tenho uma mistura de no máximo 15% de CO2 para mim poder passar de transferência metálica de curto-circuito ou de globular para spray. Eu só atinjo a transferência spray se eu tiver um tipo de gás de proteção puro ou até no máximo 15% de CO2. Bom, pessoal, aqui encerramos a nossa aula da parte 4.1 a 4.3, certo? Então, até a próxima.